Fala galera, começando aqui nosso terceiro episódio do podcast Café com a Action. E, bom, Ti aqui, né? Douglas aqui de novo para esse terceiro episódio que tá sensacional. Vamos falar sempre aí de assuntos voltados para a tecnologia, voltado para negócio, para empresas, principalmente para quem está começando aí um negócio novo. Então, acompanha a gente aí, segue a gente nas redes sociais, a gente vai estar sempre postando algum conteúdo para vocês. É isso aí, Tierson. E lembrando também que a gente sempre traz uma noticinha, alguma coisa assim que aconteceu durante a semana ou durante o mês. E novidades também, né? Exatamente, mas primeiro fica aí com a vinheta que a gente já começa. Bom, gente, voltando aqui então, começando com vários assuntos, né? O primeiro que a gente queria falar, Douglas, não sei se você viu aí a notícia, né? Até um dos clientes nossos mandou aqui pra gente, né? Sobre um malware que intercepta Pix e manda para a conta dos bandidos lá, né, dos criminosos digitais. E chegou a ver alguma coisa? Ouviu Cara, falar? sinceramente, eu acho que você que me deu essa introdução aí, mas eu não ouvi falar muito. Mas malware a gente sabe que é uma coisa que está presente todo dia, todo lugar, em todas as empresas. Mas o malware que fala de Pix, cara, é uma coisa que a gente tem que ficar muito antenado e ligado, né? Porque, cara, imaginou alguém tem acesso à sua conta e consegue fazer Pix? Já é difícil ganhar dinheiro, ainda mais pegar e sequestrar o tantinho que você tem, cara. Não, realmente, cara, eu fiquei. Bom, não vou falar que eu fiquei surpreso, né? Porque a gente já esperava que coisa assim ia acontecer. E o que que rola, né? O meio que esses malwares, né? Esses vírus, né? Vamos chamar assim, né? Chegam nas pessoas é sempre o mesmo. É sempre por através de e-mail, né? E-mail falso, com alguma notícia falsa ou com alguma informação que atrai o usuário, né? A pessoa que está recebendo. Mensagem do WhatsApp, mensagem de SMS, que ainda acontece bastante. Então, a questão, né? As pessoas estão preparadas para não cair nesses golpes? Então, uma coisa que as pessoas têm que se preocupar é o quê? Como se prevenir dessas ameaças ali quando está usando algum meio tecnológico, né? Seja computador, seja celular. E eu falo para todo mundo, pessoal, né, não, sempre deixa o antivírus atualizado do seu computador, sempre deixa ele ativo, que é um dos pontos chaves. E o outro é malícia, né? Duvida de tudo. Por padrão, é zero confiança. Ah, mas veio do meu amiguinho ali, né? De uma pessoa que é da família, né? Ou uma pessoa que eu considero de confiança, mas às vezes essa pessoa de confiança caiu no golpe e passou para frente também, até sem saber. Então, fica Exatamente. esperto. Exatamente. E tem também o vírus por interação social. Os caras às vezes ligam para você e falam assim: ah, clica nesse link que eu vou te encaminhar. Ou mandam um SMS. E muitas as pessoas que a gente está falando aqui talvez não tenham o inglês mais apurado, mas aí você vai ler lá o link, tá falando assim: resetar minha senha e o número de telefone do cara, aí você manda, o cara consegue sequestrar seus dados. Mas assim, pessoal, o que é muito importante que tudo evoluiu. E vocês pensam mesmo que os construtores de malware não evoluiu junto também, né, Chelsea? Antes a gente tinha e-mails totalmente desconfigurados, e-mails quebrados que vinham, que você poderia até falar assim, não, esse daqui com certeza é um vírus, mas hoje chegam e-mails cada vez mais sofisticados, que mascaram muitas vezes os remetentes. Então é bem difícil, bem complexo. Por isso que você tem que seguir a dica que o Charles falou, deixar sempre o antivírus atualizado, verificar as mensagens que o antivírus passa para você, porque assim, pode ser que algum site do governo, alguma coisa esteja desatualizada e o antivírus vai ficar pegando e te mandando mensagem. Por isso que é bom também você ter uma equipe de TI que manja e faz também os processos corretos dentro do antivírus. Porque não é só você ter o antivírus lá e qualquer mensagem você ir colocando e coloca para exclusão ou coloca em quarentena, faz alguma coisa desse tipo. É você também saber trabalhar com antivírus. Porque dentro do computador tem vários processos. E às vezes você precisa de um processo específico, não é ir lá e desligar ou desativar o antivírus na sua máquina. É fazer que o antivírus entenda que aquele é um processo que você precisa
e vai lá e configurando ele vai conseguir fazer rodar esse processo da forma correta, né, Tirso? Exatamente, viu? E o que a ideia até não é falar muito sobre esse vírus ali, né? É mais sobre o método, né? Que ele vai chegar até você, porque no final ele consegue mandar um valor aleatório, né? Um valor, na verdade, aleatório, não, é definido pelo criminoso para a conta de um laranja, lá, né? Alguém que está ali faz parte da quadrilha. E você só vai saber isso depois que você ver o comprovante do Pix, né? Se você Aí já prestar era, atenção, né? aí já era, já Porque não foi, tem né? o que se fazer, né? E o problema não é o Pix, né? O Pix é assim como qualquer outra tecnologia, ferramenta, é só um meio, né? Você tem ela ali, mas esses criminosos estão explorando a ingenuidade aí das pessoas. Então, seja malicioso, procura informação, se tiver dúvida, chama aí a equipe TI, chama o seu amigo de TI, conversa com a Octave, a gente vai dar uma assistência para você aí, né? E gratuitamente, a gente não precisa cobrar por isso aí, porque a ideia é prevenir mesmo, né? Então, os métodos de prevenção são importantes nesse momento. Do que você ter que fazer uma correção depois, ter que, vou acionar o banco, buscar um seguro por uma inocência sua, né? Então, você está buscando uma forma de contornar uma coisa que você já deveria ter prevenido lá atrás. Então, a dica aí, né, pessoal, sejam maliciosos, né? Quando vocês receberem aquelas mensagens sugestivas, né? Aniversário de 200 anos da Magazine Luiza, aniversário da loja Americanas, né? Vai ganhar uma Não cafeteira. queira tirar vantagem, né, É, Tirso? vai querer tirar vantagem, ninguém vai dar nada de graça para ninguém, não dessa forma aí, né? Então, é inocência mesmo, né? Então, vamos ser mais maliciosos nessa parte. É, exatamente. É isso daí. E outra coisa que eu gosto de complementar tudo que o Jefferson falou é que, assim, gente, pensando em internet, pensando em celular, dispositivo móvel, notebook, cada um desses dispositivos é um poder. E eu gosto muito da frase do tio Ben: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é bom. Tem um amigo nosso que falava que para usar computador, as pessoas precisavam ter uma habilitação, né? E eu ficava pensando, mas como assim, né? Ele falou. Quando a pessoa vai dirigir carro, ela não precisa estar habilitada, tem que passar por um treinamento, conhecer as leis, né, saber que ela pode ou não pode fazer. Para computador é a mesma coisa, ela pode fazer uma grande cagada se ela não saber o que está fazendo, né? E quando dentro de casa, né, um ambiente doméstico, tudo tranquilo, né? Ela vai ter os prejuízos para ela, mas quando ela leva isso aí para uma empresa, o prejuízo é muito maior, né? Ela pode infectar uma empresa inteira, pode comprometer uma empresa e até quebrar uma empresa com isso. Então, Exatamente. assim, concordo agora, né, vejo essa visão dele, né? E realmente, né, as pessoas têm que se informar mais, têm que se habilitar, né, se capacitar mais. Então, busquem cursos de informática, busquem workshops, né? Tem muito disso aí na internet. Hoje, toda hora a gente está recebendo algum cursinho lá, né? De um intensivo de alguns dias falando sobre um assunto. Mas busca, né? Ou pergunta, né? Se você tiver dúvida, pergunta. Do mesmo jeito que a gente está na academia lá, vai falar assim, ô, professor, isso aqui tá certo, né? É dessa forma mesmo, ele vai te instruir, ou vai falar tá errado, né? Normalmente o nosso professor fala, tá errado, né? Normalmente o nosso vai tá tudo errado, né? Mas tudo bem. Então, Um abraço, mas Michel. valeu, Michel. Mas ó, sempre busca informação. É isso daí, gente. Busca saber mais sobre isso. Não, exatamente, Tio. Só para complementar esse assunto aí de levar coisas de casa, é por isso que às vezes as pessoas não entendem que as grandes corporações criam regras para uso de celular, para uso de notebook, redes corporativas separadas. Você tem uma rede de visitante, outra não. Então, gente, é para prevenir isso daí, porque a gente sabe que o usuário muitas das vezes vai querer clicar no link ou não vai perguntar para o seu departamento técnico ou buscar alguma ajuda, seja ela no Google ou onde for. A gente sabe que ele não vai fazer esse processo e muitas das vezes acontece de estar infectando a sua máquina. E o principal nesse aspecto aí é realmente verificar se a sua máquina tem um antivírus. Mas, Terço, o que você diz sobre os antivírus que a gente tem hoje? Porque a gente tem modalidades diferentes de antivírus, né? A gente tem aquele antivírus mais pessoal, aqueles free que as pessoas instalam na máquina, que a gente pode dizer que é mais o de usuário comum. E a gente tem esses antivírus corporativos. Cara, como que a gente difere, a gente mesmo sendo um pequeno negócio? Por qual lado que eu vou? Bom, como regra, tenha sempre um antivírus, né? Se você tá no ambiente doméstico ali, pro seu computador de casa, legal, você tem um antivírus gratuito, né? Embora eu não recomende, né? Para os meus mesmo, eu pago uma licença doméstica para usar.
Então, eu recomendo o pessoal também, compre uma licença ali de um antivírus, né? Seja Kaspersky, Trend ou alguma outra coisa, né? E algum fornecedor. E para o ambiente corporativo, busca um antivírus corporativo, né? Busca uma ferramenta já é mais para esse ambiente, é mais profissional, o gerenciamento dela é melhor. Eu vou dar até alguns motivos para isso, né? No antivírus doméstico, o próprio usuário consegue desabilitar o antivírus em alguns momentos, né? Eu quero instalar alguma coisa ali e pede para desabilitar o antivírus, que eu já vejo como errado, né? Se alguma coisa está pedindo para desabilitar o antivírus para instalar, já começa por aí, né? Algo não tá certo. E, mas mesmo assim as pessoas acabam fazendo isso, né? Ah, preciso de um programa que converta documento PDF para Word. Ela vai lá na internet, o primeiro que ela achar, ela vai baixar e às vezes vai estar se contaminando com malware, né? Vai Então, até dado sensível dela, conectar com o ponto do Google, fazer tudo isso exato, daí. exato. Então assim, já tá e daí ela já vai buscar no imediatismo, vai baixar qualquer software onde ela deveria, né, buscar um auxílio do TI ou do técnico responsável seja no ambiente doméstico, né, o responsável um técnico de confiança ou no ambiente corporativo. Mas agora, quando a gente está falando de empresa, por isso que a gente fala, ó, compra um antivírus corporativo, né? Tem um antivírus corporativo. Por quê? Se você está baixando alguma coisa e pede para desabilitar o antivírus, você não vai conseguir, né? No ambiente corporativo ou Tem antivírus regras, corporativo né? tem regras, né? Então, quem vai conseguir desabilitar? Somente o departamento de tecnologia. Ou Os, do- irresponsável, né? Exato, né? E normalmente a gente não deixa esse acesso com ninguém, né? Vou instalar alguma coisa, preciso de acessos administrativos aqui no antivírus, vai ter que chamar o TI. Porque é mais prático você fazer o processo de liberação, entender por que o usuário está precisando daquilo, do que ir lá e simplesmente desabilitar o antivírus e falar, usa aí o que você tem que usar, sem nem ao menos perguntar, e depois dar um problema ou pegar um malware. Exatamente. Então, o maior erro do usuário, ou às vezes até do administrador mesmo, é pensar que eles podem e têm conhecimento de fazer tudo isso e acabam fazendo besteira, né? Temos muitos exemplos, né? Até clientes nossos que fazem isso aí e falam assim, não vou chamar o TI para instalar um leitor de PDF. Mas aí você olha o ambiente da empresa, tem três tipos de leitor PDF diferentes, três descompactadores. Então, no ambiente empresarial, a ideia é ser uniforme, né? Por isso que a gente usa o E uniforme da tem, empresa. e tem um porém também, Tio. Você tocou no assunto chave aí, porque às vezes você vai baixar um instalador de PDF e vem junto um outro antivírus. Aí você vai lá e verifica na máquina do usuário, ele tem três antivírus diferentes, cara. Mas qual que é a implicação de ter três antivírus, por exemplo, no computador, Tio? Cara, você não vai, além de você ter o oficial, né, entre aspas ali, é o que já é homologado pela empresa, você vai ter outros duvidosos, né? Você vai ter antivírus lá chineses ou russos, né, que a gente não sabe o que está fazendo. Às vezes está protegendo de alguma coisa, né, que eles mostram que protegem, mas deve estar coletando algum outro dado, a gente não sabe, na verdade, né? Então, deixar que isso aconteça, né, esses outros ads aí, esses softwares que vêm junto ali com o software principal, é abrir a porta do seu computador para outras coisas. Então você simplesmente não sabe. E às vezes, nesses ambientes, a gente, quando o TI vai ver, já tem muita coisa instalada e sem fazer uma limpeza e tudo mais, mas a gente não sabe das implicações, né? A gente se engana ainda em achar que vírus apaga o computador da gente. Existe o ransomware aí que sequestra dados, né? Mas a ideia hoje é roubar dados. Então o vírus vai entrar no seu computador, vai ficar quietinho lá, só coletando informação, que é isso que é importante para eles. Então, esquece aquela ideia, eu não tenho vírus porque não apagou meu computador, parou de funcionar. Vírus não vai querer parar seu computador mais não, viu? Não é essa a ideia deles, né? É coletar dados. Essa era da tecnologia nossa é mais sobre informação mesmo, né? Hoje a gente verifica que uma informação pode destruir uma empresa em segundos, né? Então é basicamente isso daí mesmo, pessoal. Então hoje, esses malwares, essas coisas que atacam realmente os computadores, é para sequestrar dados, pegar dados sensíveis da empresa. Tanto que a gente viu a LGPD veio aí também para fazer esse processo aí, para tentar diminuir um pouco esse processo de exposição das empresas aí quanto ao roubo ou sequestro de dados, né? Que a gente fala sequestro de dados no caso de ransomware. Mas, Jefferson, muita gente tem dúvida referente à execução do antivírus e deixar a máquina com lentidão. Cara, o que você fala sobre isso?
Douglas, a questão é um casamento que você tem ali de itens, né? Se você pega um computador muito antigo, né? Falando tecnicamente ali, né? Com um núcleo, dois núcleos, pouca memória RAM, um HD mecânico, o antivírus sim, né? Como qualquer proteção que você usa vai deixar mais lento, né? Então, ele vai deixar o computador mais devagar, sim. Por isso que a gente recomenda uma configuração mais parruda, né? Para o ambiente corporativo. Então, já começa ali na série do i3, i5, no mínimo hoje com 8 GB de memória, né? Mas o objetivo não é falar tecnicamente, né? Mas a ideia é sim, né? Ele deixa mais lento, mas se o hardware também não colaborar. Se o seu conjunto ali está legalzinho, você nem vai perceber a execução do antivírus. Então, por isso a gente não vai deixar o usuário também desabilitar o antivírus, né? Então, isso uma coisa leva a outra. Então, é um conjunto que você tem. Mas como regra geral, você só vai perceber uma lentidão se você tiver com hardware defasado. E isso é bem comum, né? Hoje em dia as empresas são resistentes ainda em fazer upgrade de máquina e trocando todo o seu parque de tecnologia. Mas uma coisa bem importante que o Tiers falou é trocar pelo menos o HD mecânico por um SSD. Cara, você já vai ter um desempenho superior em 100%, eu acredito, de desempenho. Mas faz todo sentido você partir por softwares, por dispositivos melhores para fazer que a lentidão seja extinguida do seu computador. Claro que a gente não pode falar para você que isso daí vai funcionar 100%, né? Porque o antivírus é uma camada de proteção. Então, como é uma camada de proteção, ele vai estar escaneando o seu computador a todo momento, verificando se tem alguma coisa errada ou qualquer software que esteja pegando informações e armazenando para ele, porque comumente esses softwares eles armazenam e depois enviam. E enviam, às vezes, até em horários de madrugada ou coisas que você às vezes nem percebe no seu Fire, por exemplo. Empresas que têm Fire, né, Tirso? E continuando aqui nosso papo, Tirso, então você realmente não gosta de antivírus free? Você acha que não serve para nem para pessoas comuns do dia a dia? Não, eu acho que se for ter alguma proteção, se você escolher por alguma coisa, né, tenha pelo menos um gratuito, né? Não deixa sem nada. Hoje tem o Windows Defender, né, que já vem por padrão ali no Windows 10, Mas 11. ninguém faz proteção nenhuma para É, celular. para celular já é outra coisa, né? Então, assim, como você falou, a proteção é em camadas, né? Então, o antivírus é uma camada. O usuário é uma outra camada. Se o usuário também não colaborar, né? Não estiver preparado para isso, ele vai abrir brechas para alguma infecção, para algum malware. Então, você tem que ter um conjunto, né? Vamos falar a verdade. Então, é não clicar em SMS, ali, links de SMS maliciosos, não baixar aplicativos fora da loja ou qualquer aplicativo que venha de outros meios, porque a gente recebe link e fala assim, ah, não, instala esse aplicativo lá, detectamos um vírus, isso é muito comum, né? Aparece uma tela, detectamos vírus no seu computador, baixe esse aplicativo para resolver. A pessoa fica louca, assim, nossa, É eu o vou, Windows 100%. vou baixar esse negócio aqui para resolver um problema. Você nem tem problema. Não tem como uma página da internet falar que você tem vírus, viu, pessoal? Então, não cai nessa, né? Isso aí é muito comum. Então, não deixa isso acontecer. Mas então, pessoal, uma outra coisa que, né, que acho que é interessante, aconteceu com a gente essa semana, que foi cliente falando, né? Nossa, mas eu tô com essa mensagem do Windows pirata aqui no meu computador. Como que tira? Vem tirar aqui para mim, né? E você deve ter passado por isso, todas. Ah, com certeza. Então, Todo cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, passa por esse problema. E é a questão do software pirata, né, Tiers? Não só o Windows, né? A gente tem também outros dispositivos, como o próprio, você citou no começo, um leitor de PDF. Muitas vezes ele faz várias coisas ou vários ajustes no PDF, por exemplo, editar um PDF. Antigamente era muito difícil, né, você ter essas coisas de edição de PDF. Hoje em dia você encontra sites que fazem isso com muito rápido e bem prático, mas antigamente não tinha, né? Então a pessoa baixava um software pirata para fazer esse tipo de conversão. A gente tem aquele Photoshop, muita gente baixava o software de engenharia lá que eu esqueci o nome, então o Office, o próprio Office. Então, gente, isso daí é muito comum no ambiente para quem trabalha com tecnologia. Se deparar com pessoas que utilizam software pirata. Aí a pessoa fala assim, mas não tem como dar um jeitinho? Tiers, o que você fala desse jeitinho, cara?
Nossa, esse jeitinho é complicado de falar sem machucar ninguém, né? Então, Porque não é uma puta de uma abertura para exposição a malware, por exemplo? Sim, para começar, né? Quando você dá o jeitinho, você vai craquear um software, você na verdade não sabe o que está fazendo. Beleza, você sabe que ele libera as funções dele, né? Ele volta a funcionar, mas o algo mais você nunca sabe, né? Porque normalmente já pede para desativar o antivírus, né? Então, desativa o antivírus aí para a gente fazer o processo e você não sabe o que ele está fazendo instalando sua máquina. E eu gosto de fazer um link ali, né, nessa área com a questão da honestidade, né? Ah, você quer dar um jeitinho, né? Você fala, e a pessoa às vezes fala que é honesta, né? Ah, eu sou uma pessoa muito honesta, então eu gosto das coisas certas. Honestidade não é só devolver o troco quando vem a mais ou fazer os seus pagamentos em dia, não, gente. É usar todo o conjunto mesmo. Não adianta você ser bom numa parte e ruim em outra. Então, a questão do software, se você está usando um software pirata, né? Se você tá craqueando, né? Tá fazendo isso deliberadamente, você está sendo desonesto. Simplesmente isso, você está roubando uma outra empresa. Você está prejudicando uma outra empresa com isso, né? E às vezes se prejudicando também sem saber, né? Que a gente acaba não vendo esse lado, né? Então, por isso que a tecnologia, né? O pessoal do TI vem para reforçar isso daí. Mas Então, eu gosto muito, Tirps, de falar um pouquinho sobre isso daí, principalmente assim, pessoal, se você está ganhando dinheiro com aquele software, cara, você já está cometendo uma grande desonestidade. Por quê? A partir do momento que você está utilizando um software para adquirir recursos para você, cara, não custa nada você desembolsar 30, 40, 50 reais para pagar um software original. A gente sabe que o Windows é um pouquinho mais caro, mas mesmo assim, cara, é o seu ganha-pão, é com aquilo lá que você faz o dinheiro que você ganha na sua empresa. Então, nada mais justo do que você pegar e pagar um licenciamento. Você está correto. É a mesma coisa de eu falar assim, cara, eu não tenho TV por assinatura, mas eu vou lá, compro um gato de 200 reais e coloco todas as TVs possíveis na minha casa para o pessoal assistir. Cara, você está tendo um ganho aí também, mas você está fazendo milhares de pessoas nessa cadeia não ter esse ganho. Porque, tipo assim, você acha que na Netflix, 30 milhões de usuários que seja, só 30 milhões utilizam? Não, cara. Você sabe que não. Você sabe que, tipo, você pega no celular de um amigo seu, de outro amigo, aí você vai ver lá que tem um Spotify que tá rodando, um Netflix, um Prime. Cara, e são serviços bons e muito baratos. não justifica essa burlação, né? Esse crime. Então, tá aí, né? Desonestidade já começa nessa área. Né, ou nessas partes, né? E a questão da TV que você falou é verdade, né? A gente vê muita gente com popcorn ou algumas outras ferramentas lá que libera 1 milhão de canal vai, 30 reais por mês. Pessoal, não existe isso. Não tem mesmo. Se você tem isso com vocês, sinto muito que doa, né? Mas sim, você está cometendo um crime, você está fazendo errado e é, espero que doe na consciência para você buscar fazer o certo, né? Eu mesmo eu pago, eu gasto em volta de 100, 150 reais com streaming todo mês. Então, é Netflix, é Prime, é HBO, Disney. Então, a gente vai assinando esses serviços e quando vê, já dá um valor alto, né? Então, você acaba pagando por isso. Tio, e assim, a gente tem vários players aí que dão benefícios, né? Por exemplo, o Mercado Livre, se você é nível 6, você consegue pegar o Star Plus e a Disney por um valor acessível. A Amazon, que tem um puta serviço diferenciado, é R$ 9,90. Eu acredito que deve ter subido alguma coisa agora. A Netflix, claro, agora está fazendo uma série de alterações aí devido também ao uso incorreto, né, da ferramenta, que eles julgam ser incorreto. Tem Spotify. Mas, pessoal, por exemplo, o Office mesmo é muito fácil você comprar uma licença Home e você instalar e ter até 6 dispositivos com um produto original. E eu falo que tem que ter original sim, porque você tem diversas fontes e coisas que eu julgo muito importante, que é o quê? É um suporte mais ágil, você tem a ferramenta que está rodando 100% no seu computador, com um desempenho que o computador já é original. Então, as ferramentas originais trabalham muito melhor do que as ferramentas piratas, tá? O desempenho é muito superior. Ah, realmente, né? Então, fica a dica aí, fica o conselho, né? Regularize isso, né? Teve um cliente nosso que falou assim, mas puta sacanagem eu ter que comprar o Office e pagar ali 200, 300 reais por ano, né? Eu falei, sacanagem, você está usando, você está precisando de uma ferramenta, então você tem que pagar. É a mesma coisa que eu falei assim, eu preciso que um eletricista venha arrumar
um fio, uma lâmpada aqui em casa e falar, puta sacanagem ter que pagar esse cara para vir e fazer esse servicinho para mim. Pô, eu não sei fazer, eu não tenho conhecimento para isso, eu tenho que pagar alguém, é simples assim. Mas assim, Então, você não quer praticidade para o seu negócio? Você não quer que seu negócio evolua? Beleza, eu não quero pagar o Office. Vai para o livre. A gente tem várias ferramentas livres aí, mas tem todas as funcionalidades que o Office tem? Vai te atender 100%? Então, cara, se você quer que o software te atenda 100%, paga. É simples. exatamente. Gente, e assim, para complementar o nosso assunto de hoje, né? Nosso tempo já está ficando curto novamente. E assim, é o objetivo desse podcast, né? Desse bate-papo, a gente trazer alguma informação que seja relevante para os nossos clientes, amigos, parceiros, né? Que agregue alguma coisa para o negócio. E um dos assuntos é a consultoria gratuita, que é praticamente isso que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente faz com esse podcast é trazer algumas informações que sejam úteis aí para as empresas e de forma gratuita, né? A gente quer que as empresas evoluam porque a gente não quer ficar pagando fogo também nas empresas. A gente quer desenvolver melhor o negócio, trazer ferramentas mais importantes, mais modernas, melhores para as empresas do que ficar pagando fogo, formatando máquina, removendo vírus, né? Coisa que não é o objetivo nosso. Então, tudo que a gente conseguir prevenir, a ideia é essa, né? Prevenir para poder melhorar, né? Poder fazer outras coisas mais importantes. E, Douglas, a questão da consultoria gratuita, como você vê? Você tem alguma coisa a acrescentar a isso? Cara, consultoria gratuita é uma coisa que todo mundo deveria fazer, principalmente as pessoas que trabalham com serviços. Porque é a primeira entrada que você vai ter na empresa. Cara, eu costumo verificar e conversar muito com você e adorei o exemplo que você deu de uma renovação de link. A gente que trabalha com tecnologia sabe que todo ano tem renovação de link, às vezes de velocidade e de coisas que a pessoa que está lá focada no negócio não entende, não sabe e nem tem, muitas vezes não tem conhecimento. Então, por exemplo, todo ano você vai lá a sua renovação. E a gente sabe que hoje cada vez os links ficam mais baratos. Então chegou numa empresa lá, uma consultoria que vai demorar o quê? 30 minutos para você resolver um problema que o cara vai te agradecer pelo ano inteiro, vamos dizer assim. Uma pessoa tem 20 GB de internet. Aí você sabe que o plano hoje é 100 mega pelo mesmo valor. Pelo mesmo valor que ele está pagando hoje. Cara, é uma ligação que, olha, 10 minutinhos e depois você só explica pro cara o que aconteceu. É uma consultoria gratuita, assertiva e o cara vai te agradecer demais. Então, gente, fica a dica aí, ó, que o Douglas lembrou, e é verdade. Consulta ali o preço do link de internet de vocês, seja na sua casa ou na empresa. Verifica quanto você paga e quanto você tem. E verifica lá no site da empresa ou liga perguntando, né, como que estão os preços hoje. Às vezes você vai conseguir aumentar, dobrar, às vezes, sua velocidade pelo mesmo preço. Às vezes só essa atualizaçãozinha aí já resolveria. Então, já aproveita e faz isso daí. Isso aí, Douglas, chegando no final mais uma vez, alguma coisa a acrescentar aqui para a galera, para o público que está assistindo? Cara, eu acredito que a gente está construindo esse relacionamento com vocês aí e a gente gostaria muito que tivesse um feedback, assuntos ou até dúvidas que vocês tiverem nesses 3 episódios aí. Pode mandar lá no nosso canal, no Instagram, no YouTube, que a gente vai responder vocês aí e a gente quer construir um relacionamento com consultoria gratuita para vocês. É isso aí, gente. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.